Olá, eu sou Felipe Matheus Martins de Bulhões Gomes, aluno da quinta fase de Fisioterapia. Eu participei do projeto de desenvolvimento de um jogo interativo por comando respiratório na validação do sistema de monitoramento do fluxo respiratório nasal da professora Renata Maba, sob a orientação do professor Hélio Hesler. A princípio, instrumentos, sensores e técnicas são necessários para compreender e avaliar o sistema respiratório. Entretanto, poucos equipamentos e instrumentos são utilizados para analisar o fluxo respiratório nasal. Normalmente eles são utilizados apenas para observar eventos noturnos, como a apneia obstrutiva do sono. Sendo assim, o Sistema de Monitoramento do Fluxo Respiratório Nasal, SMFN, foi um dispositivo desenvolvido para captar a respiração nasal em tempo real por meio de uma cânula nasal associada a um termistor, que é um sensor específico para detectar oscilações térmicas. Então, quando a temperatura oscila no termistor, devido a inspirações e expirações, gera um sinal que gera um gráfico no computador. Assim, é possível analisar alterações fisiológicas e físicas no sistema respiratório. Para a validação do SMFN, foram feitas 3 etapas. A primeira, a validade aparente, foi feita para comparar os dados adquiridos por meio dos termistores do SMFN com os estímulos respiratórios. Nessa etapa, participou apenas um indivíduo e foi requisitado que efetuasse o volume corrente por meio de respirações tranquilas por 1 minuto, capacidade vital por meio de inspirações e expirações máximas e períodos de apneia em 1 minuto, alternando-se 3 incursões respiratórias com intervalos de 3 segundos em apneia. Para análise dos dados, foi utilizado o programa SAID-32, e nele foi efetuado a média da diferença dos picos inspiratórios e expiratórios de 3 ciclos respiratórios de cada curva. A segunda etapa foi uma comparação da medida do SMFN em diferentes condições ambientais. Foi utilizado o equipamento em diferentes umidades e temperaturas, as quais foram selecionadas com base nos níveis ideais para o organismo humano segundo a OMS. As 3 faixas de temperatura são menor do que 20 graus Celsius, maior do que 25 graus Celsius e entre 20 e 25 graus Celsius. Quanto à umidade, inferiores a 40%, superiores a 60% e entre 40% e 60%. Para manter os níveis adequados de umidade e temperatura durante os testes, foi utilizado um termohigrômetro digital. Nessa etapa do teste participaram 10 indivíduos na faixa de 30, mais ou menos 5 anos, de ambos os sexos, maiores do que 18 anos, sem doenças associadas ao sistema respiratório, sem alterações morfoanatômicas das vias aéreas superiores e sem histórico de tabagismo. Foi feito nessa etapa o volume corrente por 1 minuto em cada temperatura e umidade. A terceira e última etapa da validação foi uma comparação do SMFN com o pletismógrafo optoeletrônico, POE. Nessa etapa participou apenas um indivíduo do sexo masculino de 28 anos, que efetuou 1 minuto de volume corrente, 50 respirações livres e 3 repetições de 4 respirações em volume corrente seguidas por apneia de 3 segundos. Nessa etapa, foi possível utilizar do segundo protótipo do SMFN concomitantemente ao POE, já que o POE utiliza dos marcadores, 89 marcadores retroreflexivos de luz infravermelha na superfície tóraco-abdominal, enquanto o SMFN utiliza da cânula nasal associada aos termistores. As imagens do POE foram adquiridas pelas 8 câmeras emissoras de infravermelho de 100 Hz e analisados pelo programa POE System, programas POE Capture para captura de imagem e POE Tracker para construção de modelo de caixa torácica e cálculo de volume. Foi utilizado o MATLAB para a produção dos gráficos. Por fim, os resultados de cada etapa. Para a validade aparente,
ocorreu um delay de 5 segundos na estabilização do sinal após a colocação da interface nasal. O sinal captado pelo termistor foi condizente aos estímulos e agiu como esperado, sendo assim produzindo uma curva descendente durante o resfriamento do sensor na inspiração e uma curva ascendente durante o aquecimento do sensor na expiração. Com relação às condições ambientais, foi estatisticamente relevante quando comparadas as 3 faixas de umidade. Entretanto, acima de 60% de umidade relativa do ar, ocorreu uma instabilidade do sinal. E as diferenças na temperatura foram observadas principalmente quando comparadas as temperaturas acima de 25 graus Celsius com a faixa de 20 a 25 graus Celsius. Por fim, na comparação entre o SMFN e o PoE, os gráficos gerados pelo SMFN saíram invertidos se comparados com o do PoE. Isso ocorreu devido à natureza dos termistores utilizados na cânula nasal para a interface de captação da respiração. O termistor, quando sofre o resfriamento, ele gera uma curva descendente, e na expiração, devido ao aquecimento, gera uma curva ascendente. Sendo assim, foi necessário apenas inverter os gráficos gerados pelo SMFN para que pudesse ser observado que ambos os gráficos do PoE e do SMFN são similares. Sendo assim, o sistema de monitoramento do fluxo respiratório nasal pode ser uma alternativa na análise dos sinais respiratórios. Agradeço pela atenção.